Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal da Liberdade, muito prazer, meu nome é Wilson. Eis testemunhas de Jeová e profecias que nunca se cumprirão, pois todas elas já se cumpriram. Quantos de nós já não gastou muito tempo, muita energia, muito dinheiro, tentando fazer com que certas coisas dessem certo em nossas vidas, e simplesmente essas coisas não deram em nada? Às vezes estudamos ali muitos anos, fizemos faculdades, 5, 6, 7 anos ou muito mais. E aí, idealizamos entrar numa empresa, fazer com que essas coisas que nós estudamos, colocássemos em prática então em determinada empresa, e com o passar do tempo também essas coisas acabaram não dando em nada. Simplesmente deram muitas frustrações, desapontamentos, etc, etc e tal. Também, às vezes, nós entramos em relacionamentos onde também empreendemos, como eu já disse, muito tempo, muito dinheiro, muita energia, e também esses relacionamentos acabam não dando em nada. E com o passar do tempo, nós estamos trabalhando em áreas que não tem nada a ver com aquilo que nós idealizamos, né, ou sonhamos quando éramos mais jovens. Também passamos a, de repente, estar num outro relacionamento, até mesmo contraímos matrimônio com pessoas, não é, que não tem nada a ver com aquilo que também nós tínhamos em mente quando éramos mais jovens. Mas Wilson, o que isso então tem a ver com as profecias, né, que, como você disse, não se cumprirão, pois todas elas já se cumpriram? Pois bem, o mundo religioso, tá, ele então coloca na cabeça das pessoas com que as pessoas então têm que ficar esperando certas coisas acontecerem, tá? Muitas profecias que, como eu já disse, já se cumpriram. Então essas pessoas ficam na expectativa, ok? Dessas coisas então se cumprirem, sendo que, como eu já disse, todas elas já foram consumadas, todas elas já se cumpriram. Isso traz então na mente das pessoas, na vida das pessoas, muitas ansiedades, muito terror, muito medo, porque então as pessoas ficam pensando que elas têm que estar sempre em alertas, aguardando então o retorno, por exemplo, do Senhor Jesus Cristo, e com esse tal retorno, então, elas aguardam também ver a ressurreição dos mortos, encontrar aí com seus entes queridos falecidos, e também nós vemos que essas pessoas ficam nessa expectativa, nessa espera aí, anos e anos a fios. E muitas delas vão envelhecendo e vão chegando na beira da morte e não vê, então, essas profecias ou essas expectativas aguardadas por tantos anos simplesmente não terem se cumprido, e essas pessoas, então, ficam ali realmente frustradas. Certo? Bom, o que nós precisamos entender, tá, como eu já venho falando isso há muito tempo, a Bíblia, ela deixa muito bem claro que tudo aquilo que foram ditos, tá, todas aquelas profecias que foram ditas pelos profetas, elas já se cumpriram. Não tem mais nada que é para nós ficarmos aguardando, exceto que essa terra então se torne um lugar maravilhoso, um paraíso, como Deus idealizou desde o princípio da criação do homem. Tá? E eu já falei várias vezes, já mostrei vários textos na Bíblia, mostrando ali que a terra ela está caminhando por uma situação onde realmente ela vai se tornar aquilo que Deus idealizou. Queira nós acreditemos nisso, queira não. Tá? Muitos têm dificuldades em acreditar que a Nova Jerusalém ela já está ativa, funcionando há 2000 anos. Por quê? Dizem que não viram as coisas então acontecer, não viram a ressurreição dos mortos, não viram então, estão vendo pelo contrário, a terra está do jeito que está, cada vez mais as pessoas praticando maldades e assim por diante. Mas essas pessoas, tá, esquecem que vários acontecimentos lá no passado na nação de Israel ilustram muito bem o que está acontecendo no nosso tempo. Eu vou dar um exemplo. Quando o povo de Israel, tá, os hebreus estavam cativos lá no Egito, que Faraó então mantinha eles ali como escravos, e eles eram assim realmente muito judiados, tá, oprimidos, vivendo uma vida ali de sofrimento constantes. Então, nós vemos que Deus providencia, né, aquele homem, Moisés, para que pudesse, então, libertar o povo. Mas repara uma coisa, aquele povo, eles tinham consciências de que eles eram o povo de Deus. Certo? Uma das provas é que eles clamavam a ajuda de Deus. E a Bíblia diz que, então, Deus, ele voltou a sua atenção, porque era no tempo certo, porque já existia uma profecia dizendo, então,
que eles ficariam cativos durante 400 anos, que após então isso eles seriam libertos e levados para uma terra que emana leite e mel. Então, havia um processo ali de 400 anos. Não vou aqui agora, porque o tempo também não permite, também não é o objetivo desse vídeo, explicar por que então aquele povo ele ficou cativo ali durante 400 anos. Existia um propósito, certo? Todas as coisas de Deus, ela tem um propósito, ela tem um objetivo. As coisas de Deus não são simplesmente acontecem por acontecer. Elas têm realmente um significado, elas têm realmente ali um propósito muito rico. Mas o ponto é, quando Moisés então vai libertar aquele povo, tá? Aquele povo já estava, como diz assim, acostumado, tá? 400 anos serem escravizados. Eles estavam tão acostumados que quando eles estavam no deserto e passaram por certas dificuldades, que Deus permitiu também, eles quiseram então retornar para o Egito, para a escravidão, porque eles disseram, lá pelo menos a gente tinha uma boa alimentação, não é? Tínhamos água, e aqui no deserto está carecendo de todas as coisas. Não temos comida, não temos água e assim por diante. Então o que acontece? Veja que aquele povo então já estava muito bem acostumado com aquela situação ali no Egito. Tanto é, como eu já disse, repetindo, eles desejaram então retornar, porque eles achavam então que seria menos sofrimento, que estavam passando menos sofrimento do que estavam agora passando ali no deserto. Onde eu quero chegar com isso? Que aquele povo, vivendo ali no Egito, embora essa consciente de que eles eram servos de Deus, de que eles eram uma nação escolhida de Deus, eles não ficavam com essa pavorosa como muitos religiosos hoje ficam. Aquela ansiedade dizendo, mas eu não vi nada disso acontecer, não vi as profecias se cumprindo. Por quê? Porque o mundo religioso faz uma fantasia na cabeça dos religiosos, dizendo que então Jesus irá voltar e irá resolver todas as coisas instantaneamente. Que irá arrebatar a igreja, todos os salvos, então, para o céu, num piscar de olhos, e ali, então, todos os problemas serão resolvidos instantaneamente. Mas essa história que eu estou contando aí, que o povo ficou 400 anos no deserto, já ilustra que as coisas de Deus não são assim, que as coisas de Deus são gradativas, tá certo? E também, veja, que mesmo que aquele povo, quando eles foram libertados do Egito, as coisas não foram fáceis para eles no deserto, tá certo? Como já eu também disse, eles quiseram então até retornar mesmo para o Egito. Agora, se você percebe que Deus providenciou ali um libertador, Moisés, que era representante do Jesus, tá? Que já a Bíblia diz que Jesus é o Moisés maior. Mas Deus não libertou aquele povo instantaneamente, certo? Ali também nós vemos que houve um processo, nós não sabemos quanto tempo Moisés compareceu perante Faraó, nós não sabemos precisar exatamente, a Bíblia não precisa, ou ela não dá, né, digamos assim, um tempo específico, muito claro, de quanto tempo Moisés ficou indo e vindo, falando com Moisés, aí vinha uma praga. Essa praga com certeza durava um determinado tempo, praga do gafanhoto, a praga das rãs, okay? A praga das saraivas, também a questão do rio Nilo se transformado em sangue. Nós não sabemos por quanto tempo cada praga dessa, certo? Ela durou. Cada evento desses duraram. Pode ter se levado aí talvez muitos meses, talvez quem sabe até anos. Ou seja, onde eu quero chegar? Existiu um processo. Quando o povo é levado também, nós vemos lá para o deserto, certo? Eles passam também por muitas dificuldades, como eu já disse. Então, as coisas de Deus não é assim. Pronto, eu venho aqui, tá, pronto, resolve, tá tudo certo. Acabou todo o sofrimento. E mesmo quando eles são introduzidos na terra da promessa, na terra que emana leite e mel, também eles tiveram dificuldade, tiveram trabalho, eles tiveram que expulsar os cananeus, tiveram que exterminar aqueles povos pagãos, aquelas pessoas cruéis, que tem muitos que dizem, mas Deus mandou fazer isso com pessoas idosas e tal. Mas se nós formos ver a história de verdade, aquelas pessoas, elas sacrificavam seus filhos no fogo. Sacrificavam em oferenda a deuses falsos, aos demônios. Então, quando Deus mandou eliminar, tem muitos que foram testemunhas de Jeová, até pegando um gancho aqui, eu converso com muitas pessoas que foram ex-testemunhas de Jeová,
que perderam a fé na Bíblia. Diz que o Deus lá do Antigo Testamento não é o mesmo Deus da atualidade, porque o Deus do passado mandou fazer isso, aquilo, exterminar. Mas veja bem, eles mesmos se matavam. Eles mesmos pegavam seus filhos e faziam sacrifícios. Ok? Então aquelas crianças já estavam dentro de uma nação onde eles viam aquelas coisas, tá? Um sacrificando o outro, um matando o outro. E eram adoradores pagãos, ou seja, eram pessoas, tá? Que depois, uma hora, outra hora, eu vou fazer um vídeo explicando sobre isso. Tá? Que a própria Bíblia fala que existem vasos que são próprios para a destruição. Já foram feitos com esses objetivos. Certo? Mas aí também não vou entrar em detalhes para não fazer muita confusão na mente. Mas veja, pessoas que foram testemunhas de Jeová, que eu converso, perderam a fé na Bíblia, perderam, muitas delas, a fé em Deus, se tornaram gnósticas, e assim por diante. Então veja, você que aguarda a volta do Senhor Jesus Cristo, para ver então todas as coisas acontecerem, vai acontecer então uma ressurreição, que vai acontecer isso, que o mundo vai se tornar um paraíso, onde todo mundo vai ser levado para o céu e a terra vai ser destruída, vai pegar fogo, tudo vai queimar tudo aqui, e instantaneamente todos os nossos problemas serão resolvidos, então onde não vai haver mais choro, não vai haver mais tristeza e tudo mais, todas as promessas de Deus se cumprirão instantaneamente. Não. Né? A história, como eu já disse, ela mostra que todas as coisas de Deus são de um processo lento, mas contínuo, que vai se chegando, que está a caminho de uma finalização, de uma conclusão, aonde sim, todas as condições será como Deus sempre idealizou. Tá certo? Então veja, mais uma vez falando, quando os discípulos chegaram para Jesus perguntando, Senhor, quando acontecerão todas essas coisas? Jesus foi bem específico, dizendo, olha, quando todas essas coisas acontecerem em Jerusalém, ou com Jerusalém, tudo aquilo que foi dito pelos profetas se cumprirão. Todas as coisas ditas pelos profetas, então, vão se cumprir. Leia aí, mais uma vez, olha o que Jesus está dizendo aí. Tudo aquilo que foram ditos pelos profetas se cumpriram. Por acaso Jesus disse aí, olha, vai acontecer todas essas tragédias com Jerusalém, como eu já disse, que seria o sinal que quando realmente Jerusalém caísse, fosse destruída, todas as coisas ditas pelos profetas se cumpririam. Em parte nenhuma, Jesus está dizendo aí, olha, vai se cumprir uma parte, vai se cumprir um pouco, vai se cumprir um tanto. Não, mas ele disse todas as coisas ditas pelos profetas terão se cumpridos. Então, não fiquem aguardando coisas acontecerem, coisas que já aconteceram. A única profecia que está se cumprindo hoje, tá, é o que diz lá no livro de Apocalipse, capítulo 22, aonde a Nova Jerusalém está produzindo seus frutos anuais e curando todas as nações, num processo gradativo, num processo lento, mas que está acontecendo. Eu não canso de repetir que assim como uma doença, ela entra silenciosamente. É anos e anos que nós vamos cultivando uma certa doença ou certas doenças, que com o passar dos anos ela então dá as caras. Mas uma doença, quando ela dá as caras, ela não simplesmente foi do dia para a noite, em 24 horas ela surgiu. Ela está sendo feita ali um processo de anos e anos de nós nos alimentamos de forma errada, bebendo coisas, não é? Nada saudáveis de forma erradas, e essas coisas então vão se acumulando, e quando dá as caras, isso já foi um processo de anos e anos que nós estávamos cultivando isso dentro de nós. Então é a mesma coisa, as coisas de Deus, a cura que Deus traz, ela também é um processo gradativo, nós não conseguimos enxergar. É a mesma coisa, quando nós temos uma doença, certo? E nós passamos então a fazer um tratamento, nós muitas vezes não observamos, não percebemos, parece que nós estamos fazendo o tratamento e nada está acontecendo. Mas porque também o tratamento ele é silencioso, ele é gradativo. As coisas vão se limpando aos poucos, vão se limpando. Chega uma hora que então nós vamos estar bem de saúde. Quando nós menos percebemos, nós já falamos, poxa vida, estou mais cheio de energia, né? Estou me sentindo melhor, então é assim também, assim como as doenças demoram a entrar, a cura também demora a entrar. Bom, se isso acontece com nossos corpos, por que então não aconteceria da mesma forma com o mundo? O mundo adoeceu devido ao pecado de Adão.
A humanidade entrou num declínio. Mas a Bíblia não diz que Jesus veio para desfazer todas as coisas produzidas pelo Satanás? Que Satanás veio trazer morte, destruição, prisão, e Jesus Cristo veio trazer tudo ao contrário, libertação, vida com abundância, veio desfazer então todas as obras do diabo. Mas, no entanto, como eu já disse, o mundo religioso coloca na cabeça das pessoas todas essas expectativas que já se cumpriram. Então, todas as escrituras já se cumpriram. Tá? E muitos vêm sempre falar assim, mas Wilson, se todas as Bíblias já se cumpriram, então a Bíblia não tem valor nenhum. Imagina, a Bíblia é um livro maravilhoso, sempre eu vou repetir isso. Eu não consigo perder meu amor na Bíblia e nunca vou perder. A Bíblia tem a resposta para todas as coisas. Tudo aquilo que eu preciso está dentro da Bíblia. Por que eu vou considerar então a Bíblia um livro descartável? Porque todas as profecias já se cumpriram? De maneira nenhuma. Se a própria Bíblia é usada para provar que então todas as coisas já se cumpriram. A própria Bíblia é usada para provar que hoje nós estamos debaixo de bênçãos eternas, que nós devemos tomar posse disso. A própria Bíblia nos afirma e nos mostra, e ela tem valor porque ela nos mostra que nós somos realmente filhos de Deus, amados. Ok? E que nenhuma condenação existe para nós, porque todos nós estamos debaixo da graça de Cristo Jesus. Tá certo? Quando eu digo todos nós, com exceção, logicamente, aos joios, aquelas pessoas que são próprias para a destruição, que são vasos próprios para a destruição, que o apóstolo Paulo deixou bem claro. Entendeu? Que existe duas raças na Terra. Vasos de honra e vasos para desonra. Vasos próprios para a salvação e vasos próprios para a destruição. Certo? Então, essas profecias que vocês ficam aguardando de ressurreição, a ressurreição já ocorreu. Jesus mesmo ele falou assim, todo aquele que vem a mim, tá, que o Pai me dá, eu ressuscitarei no último dia. Que último dia foi esse? Foi no último dia de Jerusalém aqui na Terra. Quando Jerusalém caiu, ali houve a ressurreição, certo? Dos mortos. E hoje não vai existir essa ressurreição coletiva como aconteceu, porque Jesus falou assim, eu os ressuscitarei no último dia, de Jerusalém. Tá? Da Jerusalém em pé, uma vez que Jerusalém caiu. Então, não tinha mais as leis, deixaram de existir. E as leis é que mantinham as pessoas cativas, devido à questão do pecado. Uma vez que a lei saiu, aonde não há lei não existe pecado, então ali houve então agora o sorreerguimento da humanidade, ou seja, o levantamento, a ressurreição e a entrada da vida com abundância, a graça que traz vida, libertação e tudo mais. Então veja, presta bem atenção no que vocês leram. Jesus foi bem claro, para que todas as coisas se cumpram. Quando Jesus Cristo deu o último suspiro ali na cruz, ele disse claramente, está consumado, está feito. E no livro de Apocalipse, todo ele também já se cumpriram, com exceção, como eu já falei, do capítulo 22, aonde ele está em andamento. O último livro da Bíblia mostra o quê? Uma restauração de todas as coisas. Isso é muito interessante, porque o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, mostra uma queda, mostra a introdução da morte no mundo. Tá certo? E no último livro da Bíblia, Apocalipse, mostra o contrário. Mostra, então, a restauração de todas as coisas, que está acontecendo gradativamente. Vocês querem ver uma prova? Sempre eu fico procurando dar prova aqui de como que as coisas realmente não são mais como antigamente, que as coisas estão melhorando. Veja bem, no ano de 1965, foi introduzida a ditadura aqui no Brasil, certo? Onde as pessoas não tinham liberdade de expressão. Quantos artistas que você aí não conhece da antiga que foram extraditados, que foram expulsos do Brasil, que tiveram que fugir? Caetano Veloso, Gilberto Gil e muitos outros, certo? Que agora não me vem aqui na lembrança o nome, mas tem muitos aí. Mas que agora esses dois que me vieram à mente. E acontece o seguinte, porque essas pessoas, elas ali então produziam, compunham músicas e elas não podiam, tá, expressar aquilo que elas pensavam em relação à política e tudo mais, porque então elas eram perseguidas. Quantas pessoas não foram mortas no regime da ditadura? Quantas não foram levadas aí para os porões aí no centro da cidade, nas delegacias e tudo mais, e foram torturadas e foram mortas? Por quê? Foi introduzido o regime militar no Brasil.
Eu, por exemplo, que gravo vídeos aqui falando de certas coisas, eu não poderia estar falando isso aqui, algumas coisas aqui, por exemplo, nem poderia estar falando sobre isso aqui, da questão da ditadura, porque o governo tinha o controle de todas as mídias, todos os jornais estavam sob o controle do governo, rádio, televisão e tudo mais. As pessoas não tinham simplesmente liberdade para fazer praticamente nada. Porque, como o nome já está dizendo, é ditadura. Era um governo autoritário, militar, aonde tomava conta de todas a roda da vida das pessoas. E isso durou durante 21 anos, certo? De 1965, se eu não me engano, até 1985, enfim. 21 anos de ditadura. Tá certo? E aí o que aconteceu? Houve aí então um movimento no Brasil, aonde então foi introduzido o quê? A democracia. A ditadura caiu e entrou a democracia, ou seja, onde agora o meio do os jornalistas agora podiam falar o que eles bem quisessem, as pessoas poderiam agora ter liberdade de expressão e tudo mais. Aquelas pessoas que estavam em outros países, que foram que fugiram, tá, da perseguição, voltaram, estão aí livres, leves, soltos. Então veja, não faz muito tempo isso, essa mudança. E é uma mudança maravilhosa. Hoje, quando alguém ouve falar de ditadura, tá, as pessoas torcem o nariz. Imagina, que isso. Veja bem, tenta qualquer pessoa aí calar um jornalista, dizer, não sei o que, reprimir um jornalista. Rapidamente eles vão recorrer e dizer, opa, peraí, estão querendo voltar na ditadura? Estão querendo voltar ao regime militar e tudo mais? Ninguém aceita mais isso, porque seria um retrocesso. Tá certo? Então é uma coisa que ninguém mais vai aceitar que aconteça governos autoritários. Quantos países você conhece, por exemplo, que também havia, né, governos autoritários e simplesmente deixaram de existir? E a população, então, respirou aliviado. Então, as coisas elas vão acontecendo de forma gradativa, as pessoas vão despertando. Não faz muito tempo, vocês se lembram, então, por exemplo, na questão da China, onde tinha um imperador, certo? Onde as pessoas elas davam a vida pelo imperador, elas entravam, como chamavam os aviões kamikazes, e elas mesmas se entregavam e se suicidavam juntamente ali com seus aviões. Hoje está muito mais brando as coisas lá. Lógico, ainda tem ainda muito controle. Só que, como eu já disse, as próprias pessoas vão criando movimentos, elas vão percebendo que estão sendo oprimidas, e elas vão acordando e vão se despertando, redundante, e aí depois esses regimes acabam caindo. Os governos percebem que estão perdendo o controle, tá certo? E aí tem que fazer aberturas. Então, muitos países que eram, como eu já disse, ditadores, hoje a democracia tomou conta, as pessoas hoje têm liberdade de expressão. Eu só estou mencionando a questão de regimes políticos, mas tem muitas outras áreas que nós vemos que houve um progresso muito grande. Eu estava vendo recentemente uma certa reportagem que até mais ou menos 30 anos atrás, 40 anos atrás, a média de expectativa de vida das pessoas era de 60 anos. Hoje as pessoas estão com uma média de expectativa de vida de 80 para mais anos. Você vê pessoas aí com 80 anos, você não acredita que aquela pessoa tem 80 anos. Certo? De tão jovial que ela está. Ok? Eu, por exemplo, eu tenho o meu sócio que trabalha juntamente comigo. Ele está indo aí para 80 anos. É de dar inveja à energia que ele tem. Você olhando para ele, você fala, essa pessoa deve ter uns 60 anos. Mas não, está indo para 80 anos. E trabalha com serviço ali, braçal, pesado, tem uma disposição de manhã até a noite e tudo mais. A pessoa tem uma energia de dar inveja. Tá certo? E, como eu já disse, pessoas com até 30, 40 anos atrás, pessoa com 60 anos já estava só, como diz o outro, só a capa da gaita. Tá? Então, o mundo está assim, caminhando a passos logicamente lentos, que são os processos de Deus, são processos lentos, as coisas de Deus nunca é, como diz o outro, né, na ansiedade. Deus não trabalha na ansiedade, Deus trabalha de forma muito... Você vê, por exemplo, mais uma vez falando, você joga uma semente ali no chão e começa a cuidar dessa semente. Quantos anos vão se levar para que essa semente se transforme numa árvore e, com o passar dos anos, dá ali os seus frutos? Leva-se anos.
tá? É gradativo. Muitas vezes você começa a jogar água e você fala, poxa, morreu. Com um dia você menos espera, tá ali brotando ali uma folhinha. Opa, tá ali, tá viva. E aí vai aquele processo lento. A questão também de uma gestação. São 9 meses para se formar ali um bebê. E depois muitos anos para ver ele chegar numa fase ali de uma criança, depois adulto, adolescente, depois adulto, depois e assim vai. Tudo é um processo gradativo. A própria natureza ensina que todas essas coisas são um processo gradativo, sabe? Lento. Tá certo? E nós muitas vezes queremos que as coisas aconteçam então, né? Ficamos acreditando nessas coisas que o mundo religioso coloca na cabeça das pessoas, que Jesus vai vir e num piscar de olhos vão resolver todas as coisas. E que tudo vai acontecer num pá, pum, pum, pum. E não é assim, como eu já disse, as coisas de Deus são gradativas. Tá certo? Então quero agradecer aí mais uma vez, estava aí um pouco aí sumido. Por favor, dê o seu like, se inscreva no canal, né? Compartilhe o vídeo com outros. Tem época aí que começa a aparecer muito trabalho. Também, como eu já disse, eu também estou num processo, né, de mudanças gradativas na minha vida. Muitos aí sabem que já tem cerca de 7 anos que eu saí das Testemunhas de Jeová, fiquei cerca de 30 anos lá. Então também se leva um processo, né? A gente vai cada dia mais deixando certas coisas para trás, avançando, não é? Rumo aí a novos objetivos, novas perspectivas e assim por diante. Então tudo também na vida da gente é um processo. Então conta aí com a sua paciência, tá bom? E aí nós vamos agora aí, né, se Deus quiser, retomar nossos compromissos aí com os vídeos, tá? Ok? Muito obrigado mais uma vez e um ótimo dia para todos nós.